Palmas. Palmas para os envolvidos, agora é oficial. Cara, é surreal o que a gente está vivendo, mas vamos lá. Aqui está a decisão do ministro, ele falando um pouco sobre essa decisão maravilhosa que ele teve, que o Congresso, que o STF fez para salvar a democracia. Gilmar Mendes ironiza líder do partido Chega de Portugal e Eduardo Bolsonaro. É isso mesmo. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal ironizou o líder do Chega, André Ventura, que promete fazer uma investigação própria sobre sua influência, patrimônio e rede de interesses em Portugal. O partido da direita é a segunda maior força política de Portugal. A declaração de seu líder foi dada no contexto do evento que o ministro promove todos os anos, que ganhou o apelido de Gilmar Palusa por reunir na capital portuguesa a nata dos três poderes e do empresariado brasileiro. Em entrevista ao Metrópolis, o ministro diz ter recebido informações de que as insinuações foram estimuladas por Eduardo Bolsonaro e que as recebe com um sorriso. Ele disse: segundo me informam, seria um apelo de Eduardo Bolsonaro, esse herói que está nos Estados Unidos e que dizia que com um cabo e um soldado iria fechar o Supremo. Bem, ao que parece Gilmar Mendes sentiu, e a investigação anunciada pelo partido de direita portuguesa incomodou bastante, a ponto dele dar essa declaração espetando o Eduardo Bolsonaro. STF afasta prefeitos por desvio de emendas e deputado tem sigilo quebrado. É isso mesmo. A quarta fase da Operação Overclan, deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta, resultou no afastamento de prefeitos de Ibipitanga, na Bahia, Humberto Raimundo Rodrigues de Oliveira, e de Boquira, da Bahia, Alan Machado, de seus cargos. Eles são suspeitos de desviar emendas parlamentares. Lula decide acionar STF contra a derrubada do IOF. É isso mesmo. Após derrota humilhante no Congresso, Lula decidiu acionar STF contra a derrubada do decreto que aumentava o IOF. Agora a Advocacia Geral da União estuda a tese que será apresentada ao Supremo com argumentos do ministro da Fazenda. A última vez que o Congresso decidiu e votou por derrubar um decreto do presidente foi nos anos 90. São quase 30 anos que isso não acontecia. Essa votação de ontem não foi simplesmente o Congresso derrubando um decreto de impostos do presidente. Foi um grito de guerra. Ontem ficou escancarado que não há mais relação, não há mais trato, parceria entre o Congresso e o Lula. É uma ruptura. E isso é terrível para o governo. Um governo que já é mal visto pela população, que tem rejeição a 60%, que até a imprensa não consegue mais defender, agora perdeu até mesmo a capacidade de comprar votos dentro do Congresso. É algo que a esquerda sabia fazer com maestria. A votação de ontem foi o fim do governo. E me dá uma alegria gigantesca ver a tristeza da Daniela Lima tendo que noticiar isso, porque ela percebeu. Nós vamos começar agora a entender como é que foi a noite ontem dentro do Palácio do Planalto, depois que ficou evidente que a promessa, ou dita promessa feita ao líder do PT, ao líder do governo na Câmara e à própria ministra da Articulação Política, Gleisi Hoffmann, por Hugo Mota, presidente da Câmara, não seria cumprida. Hugo Mota havia sinalizado que daria ali cerca de 2 semanas ou até esperar o próximo semestre para votar o mérito da derrubada do IOF. Não aconteceu. De uma semana para outra, a coisa desandou. Vou começar a explicar para vocês exatamente qual foi o tom das reuniões que Luiz Inácio Lula da Silva teve ontem com integrantes de seu governo, integrantes plural, até altas horas da noite. Ou seja, Lula está revoltado. Não tem mais condição de falar com o Congresso. Então, coisa de 11 horas da noite, quando começou a ser possível conversar com os integrantes do primeiro escalão que estavam com o presidente da República. Os ministros de Lula veem o Congresso sabotando claramente 2026. Preste atenção. Pro governo, pro Lula, não aceitar mais impostos no bolso do brasileiro é sabotar o governo. Numa aliança da centro-direita com a elite financeira para e lá vem as narrativas. Sabia? Sempre tem que ter as narrativas. viabilizar um nome para tornar a escolha de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, favorito do mercado, como a escolha mais viável para enfrentar o petista em 2026. A avaliação exposta a Lula ontem
é a de que o Congresso, de fato, já se provou inconfiável, de que talvez ter devotado tanta confiança, em especial ao presidente da Câmara, tanto que o Lula, o Valdo vai detalhar isso daqui a pouco, vai falar hoje primeiro com o Davi Alcolumbre, com quem ele tem uma boa relação há anos, para depois falar com o Hugo Mota. Já o Valdo entra nesse assunto. Os ministros disseram, olha, o que eles estão fazendo não é estrangular o orçamento de 2025, implodir o orçamento de 25, eles vão implodir o orçamento de 2026. E o que é que se quer neste ambiente, presidente? Inviabilizar a reeleição desde já. Ou seja, não aceitar que a esquerda quebre o Brasil, então está aí inviabilizando o presidente. Lula, e aí eu trago um segundo aspecto, dormiu convencido desta tese. Recebeu um telefonema de um de seus líderes no Congresso Nacional. O telefonema era: presidente, o que o senhor quer que eu faça? Pinto para a guerra ou tento acalmar? Lula disse a ele: para mim, basta. Do Lula ficou bravo. Uma briga com a gente, Lula, briga com o Congresso. Não precisa ofender ninguém, gritar com ninguém, xingar ninguém, mas basta. Não dá para a gente se abaixar tanto a ponto de ficar exposto. Luiz Inácio Lula da Silva foi dormir ontem, como eu disse, consciente de que a base que ele tentou atrair com ministérios... Que ele tentou atrair, não, vamos traduzir. Que ele tentou comprar para o seu governo, já desembarcou. Ou seja, Lula entendeu. Acabou com o centro. Lula não tem mais conversa. O centro pulou fora. E ontem, a surra que esse governo levou, ela tem uma repercussão que é demonstração de total e completa fraqueza. O centro não vai querer andar com um governo fraco. Eles não conseguiram... o apelido do governo agora é governo de 2 dígitos. Porque eles não conseguiram nem 100 votos para manter o IOF. Ou seja, cara, o PDT votou na maioria para derrubar o IOF. PDT, gente. Teve gente do PT que votou. O PSB, que é o partido do vice-presidente, votou para derrubar o IOF. Lula perdeu, acabou. Não vai conseguir mais arrebentar o Brasil, criando novos impostos para poder financiar seus programas assistencialistas para o ano que vem. Cara, escuta o que eu tô falando. É muito bom isso tudo que tá acontecendo. É o fim do PT, do Lula e da esquerda. Palmas. Palmas para os envolvidos. Agora é oficial. A censura no Brasil está institucionalizada graças à nossa rejeitada Suprema Corte. Uma Suprema Corte que é aprovada apenas por 16% da população acaba de instaurar um regime de censura no Brasil, que é um país democrático, tão draconiano que não existe nem em ditaduras. Em nenhum país que se diz democrático existe uma lei como essa que o STF acabou de inventar, derrubando uma lei que foi criada pelo Congresso, que é o Marco da Internet, o Marco Civil da Internet, em 2014. 11 anos depois, eles pegam um artigo e falam, olha, esse artigo aqui é inconstitucional. Então, qualquer pessoa que falar qualquer coisa que a gente não goste, as redes sociais serão obrigadas a derrubar o perfil dessa pessoa, a censurar essa pessoa, senão nós vamos multar as redes sociais. Cara, é surreal o que a gente está vivendo, mas vamos lá. Aqui está a decisão do ministro, ele falando um pouco sobre essa decisão maravilhosa que ele teve, que o Congresso, que o STF fez para salvar a democracia. Para deixar claro, o tribunal não está legislando, o tribunal está decidindo 2 casos concretos que se puseram perante ele e estamos definindo critérios que vão prevalecer até o momento que o Poder Legislativo, se e quando entender por bem, vier a prover acerca dessa matéria. O Poder Legislativo já fez isso em 2014, criou o Marco Civil da Internet, que inclusive foi um marco para o mundo inteiro e copiado, e o STF decidiu derrubar o artigo 19 porque eles não querem que ninguém critique a esquerda ou até mesmo as decisões do STF. Aqui mais um pouco do nosso excelentíssimo ministro. Por maioria, com o reajuste do voto do ministro relator Dias Toffoli, o tribunal considerou que o artigo 19 é parcialmente inconstitucional. Ele não é inconstitucional no que ele diz, ao prever a remoção por ordem judicial. Ele é inconstitucional no que ele não diz. Você ouviu direito? O artigo votado pelo Congresso é inconstitucional pelo que ele não fala.
Então, não falar algo agora ficou inconstitucional. Porque não prevê exceções mais amplas como as que estão, para além das que estão no artigo 21. Portanto, como, por exemplo, você falar algo antidemocrático. E o que é antidemocrático? É criticar o STF. E, de novo, nós estamos estabelecendo as regras que nortearam a decisão desses casos que vamos julgar, e, aliás, já julgamos, e que devem nortear os demais casos pelo país afora, até que o Poder Legislativo, se e quando entender por bem, venha a disciplinar essa matéria. De novo, nós vamos ter que fazer isso de novo. E quando fizermos, o que nos garante que eles não vão lá numa canetada e anulem a decisão que a gente criar? Agora, vamos lá. Aqui, a Globo, o jornalista da Globo explicando a decisão. Entender quando que começa a responsabilização de uma rede social diante de um conteúdo postado por terceiros. E aí a gente está falando que essa decisão do Supremo, inclusive a sessão está ali no finalzinho, os ministros neste momento falando ali um pouquinho sobre o processo de construção dessa tese, até porque, Júlia, não foi fácil, viu? Olha, a tese ela foi construída hoje durante um almoço entre todos os ministros do Supremo ao longo de mais de 4 horas. Você está entendendo? Em um almoço dos ministros do Supremo, eles decidiram como que o Brasil vai ser censurado e como que vai se acabar com a praça pública do debate político, que é as redes sociais. Eles discutindo de que forma iriam se posicionar e chegaram a essa posição majoritária. Então, os ministros entendendo que era, sim, uma questão complexa. Mas vamos lá, como é que, então, vai ficar na prática? Primeiro que, sim, há a possibilidade da rede social, e não só a rede social, mas também outras plataformas digitais serem responsabilizadas civilmente por conta desses conteúdos. Ali, por meio dessa decisão de que conteúdos, né, tem que ter um certo monitoramento das redes sociais, por exemplo, com discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Tá, essa é a grande questão. Tá? Você imagina, se você defende a Bíblia, se você pede por transparência nas eleições, se você critica decisões do STF, tudo isso é discurso de ódio, tá? Discursos ali, né, contra o Estado Democrático de Direito, e esse conteúdo pode ser removido até mesmo sem a notificação de ninguém, a plataforma assumindo ali, de certa forma, um monitoramento. E se a plataforma não derrubar tudo que possa vir a ser considerado discurso de ódio, a plataforma será culpada, ela será multada. Você está entendendo como é que funciona? A respeito disso, então essa é uma primeira responsabilização, né? Um outro ponto que também foi colocado pelo Supremo é de que a partir de uma notificação extrajudicial, ou seja, da própria pessoa que usa esse serviço, colocando ali algum conteúdo ofensivo ou mesmo alguma denúncia muito grave, algum conteúdo falso, por exemplo, aí a plataforma pode analisar e decidir se retira ou não esse conteúdo, e se caso essa mensagem, por exemplo, ela for ali alvo de um processo judicial e se constatar na justiça de que sim, era um conteúdo falso e que a plataforma não agiu, também há a possibilidade dessa responsabilidade civil. Agora, como é que vai valer o 19? Vai valer para casos, por exemplo, e essa já era uma discussão interna entre os ministros, quando a gente fala de crimes contra a honra. Nesse caso, os ministros estão entendendo que sim, tem que ter uma decisão judicial, ou seja, a pessoa tem que recorrer ao judiciário para extração, mas é claro, eles deixaram claro que se a plataforma analisar ali, a partir até mesmo de uma notificação, de que mesmo envolvendo crimes de honra e que se trata, esse conteúdo pode ser retirado. Então, essa foi uma tese que foi construída entre os ministros. A gente tem algumas exceções, por exemplo, a legislação eleitoral, ou mesmo aquelas, né? Bom, pessoal, é isso, tá? Dê adeus à liberdade de expressão. É uma questão de dias agora, as redes sociais serão obrigadas a deletar todo e qualquer discurso que possa vir a ser considerado polêmico, antidemocrático, discurso de ódio, fake news. Só que é aquilo que eu falo. O que é fake news? É a verdade que eles não gostam. O que é discurso de ódio? É quando você critica as suas decisões ou suas visões políticas. Se você ler um trecho da Bíblia, você pode ser derrubado das redes sociais agora. E nenhum país democrático do mundo existe algo sequer parecido com isso. Mas graças aos nossos ministros do STF, os nossos magnânimos, iluminados ministros do STF, agora essa é a nossa situação. E o voto que mais chamou atenção, não, a parte que mais chamou atenção é o Dias Toffoli falando sobre o voto dele, chorando emocionado. E digo, senhor presidente, que muito me honra fazer parte dessa corte. Tá emocionado, gente. É muita emoção censurar 217 milhões de pessoas.
Só para fazer um registro, enquanto o ministro Toffoli toma um gole d'água, a meu crédito, eu digitei pessoalmente cada uma das teses aqui. Olha a loucura, o Dias Toffoli começa a chorar de emoção porque ele está conseguindo censurar mais de 200 milhões de pessoas. Sabe o que a Carmen Lúcia falou nesse julgamento, desse voto? Que no Brasil tem 213 mini ditadorzinhos. Sim, é como se todo mundo do Brasil fosse um mini ditador e todo mundo precisasse ser censurado. Cara, isso é uma loucura que você não vê nem no filme mal feito. Mas é o Brasil que a gente vive agora. Então é isso. Tá? Dê adeus à liberdade de expressão no nosso país. E o sistema venceu nesse ponto. Infelizmente, o sistema venceu. E aí, hoje o Brasil acordou, pelo menos nós, parlamentares, acordamos ansiosos para entender qual seria a reação do Lula. Como que o Lula e o seu governo vai reagir? Gente, a reação não poderia ter sido melhor. De cara, o Lula ameaça acionar o STF, judicializar. Por que que isso é muito bom? Isso só faz a ruptura se acelerar. Quando o Lula diz assim, olha, beleza, não preciso de vocês, vou aprovar o IOF no STF. O Congresso se torna muito mais propenso a se distanciar do governo, porque é um desrespeito gigantesco. E aí o Haddad vai lá e consegue jogar 1 litro de gasolina nessa fogueira. E por isso que eu digo, isso é muito bom. Para eu, que torço para que o centro abandone completamente esse governo, e esse governo fica imobilizado, impossibilitado de aprovar qualquer coisa, isso aqui é ótimo. Haddad volta a ameaçar Congresso com corte de emendas. E deixa eu explicar para vocês rapidão. Nunca o governo arrecadou tanto quanto ele está arrecadando agora. São números expressivos, recorde de arrecadação. E o governo está falando que se o Congresso não aprovar mais impostos, o governo vai ser obrigado. Olha, a justificativa deles é a seguinte, ó. Infelizmente, a gente vai ter que fazer alguns cortes e seremos obrigados a cortar das emendas. Gente, se você quer transformar um deputado em inimigo, é você cortar a emenda deles. 90% dos parlamentares, tanto do Congresso, tanto dos deputados quanto dos senadores, eles vivem pelas emendas. É o maior atrativo de ser um parlamentar no Brasil hoje, é você ter ali à sua disposição 40, 50, 60 milhões de reais por ano para usar como você bem entender, formar bases, comprar prefeitos, vereadores e por aí vai. Então tem muito deputado que sem emenda ele não é nada. Aí o que o Haddad decide fazer? Ele ameaça retirar aquilo que os deputados têm de mais valioso. Isso porque eles já estavam usando as emendas para tentar controlar o Congresso através do seu cão de guarda lá, que é o Flávio Dino, que em diversos momentos suspendeu várias emendas. Vamos na matéria? O ministro Haddad voltou a ameaçar o Congresso com o congelamento do pagamento de emendas ao orçamento feitas por deputados e senadores. Esta será uma das respostas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à derrota sofrida pelo Palácio do Planalto no Congresso, com a derrubada dos decretos que elevavam a cobrança do IOF. Ou seja, Lula quis pôr mais impostos, aumentar os impostos, o Congresso disse não, o Haddad vai lá e fala assim, então eu vou suspender as emendas. Cara, isso é ótimo, isso é briga. Nenhum resultado poderia ser melhor que esse. Outras medidas após a queda do IOF são, das palavras de Haddad, ir ao Supremo Tribunal Federal para tentar anular a decisão do Congresso. Cara, isso aí é bom. Deus, eu não peço mais nada. Cortar as emendas e humilhar o Congresso usando uma decisão do Judiciário é tudo que a gente precisa. Achar nova receita, ou seja, algum tipo de imposto para ser cobrado e cortes para todo mundo. Só que aí está o seguinte, o governo não corta e nova receita, quero que você entenda, é mais imposto para ser cobrado. Nós estamos vendo a formação da tempestade perfeita. Sabe, quando vários fatores entram numa sinergia, numa congruência, no momento exato, para transformar o que poderia ser apenas um chuvisco numa tempestade perfeita nível 5? É o que está acontecendo. É impressionante como que o Lula e o PT perderam o feeling, eles perderam o tato de como negociar com o Congresso, eles perderam o trato. Algo que o Lula era elogiado por boa parte dos parlamentares em Brasília, hoje parece que ele não tem nada disso. Ou, antigamente, funcionava, porque antigamente era só dar dinheiro que as coisas aconteciam. Hoje, não basta, porque as coisas são divulgadas.
a internet, se esses deputados votassem para manter o do imposto, a internet ia divulgar o nome desses deputados e eles não ganhariam reeleição. Então, a internet, em grande parte, está sendo hoje o maior obstáculo do governo, porque antes ele podia roubar e comprar votos sem que isso ficasse sendo de conhecimento geral. Hoje, é de conhecimento geral o voto de cada deputado que aumenta o imposto no Brasil. Então, no custo-benefício, os deputados optam por ficar do lado dos que não aumentam e acaba deixando o governo completamente imobilizado, desarmado. E agora eles falaram que vão cortar a emenda e acionar o STF. Eu quero muito que eles façam isso. Eu não estou nem aí para isso, porque eu já não uso emenda. Então, para mim, sinceramente, eu estou cagando e andando. Eu não uso, eu não encosto a mão em emenda. Agora, mais uma vez, pegar o STF, acionar o STF para humilhar o Congresso, isso só acelera ainda mais a ruptura, e a ruptura é tudo que a gente quer. Esse governo ficando isolado, impossibilitado de governar, vai perder de lavada, né? E vai ficar e sempre vai ter que ficar usando o STF. Então, isso facilita e torna mais propenso até mesmo ações do Congresso para limitar esses superpoderes do STF. Então, assim, tá tudo caminhando bem, eu tô otimista. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.